Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para ouvir, para aprender mais da palavra de Deus, né? E nós vamos começar a nossa leitura, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Você pode abrir no meio da Bíblia aí, Salmo, vai voltando um pouco, você vai chegar lá, 2 Crônicas, capítulo 20. Lá no versículo 1. Que o Senhor possa falar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Capítulo 20, versículo 1. A palavra de Deus aí, ela começa dizendo assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então a palavra do Senhor começa nos dizendo o quê? O rei de Judá ali, Josafá, ele ia passar por um grande desafio. Por quê? Porque estavam se reunindo 3 nações, 3 povos, e estava vindo contra ele, e estava vindo contra Judá. Estava vindo ali atacar aquele povo. E ouviram falar, ficaram sabendo dessa notícia, e correram e trouxeram para o rei. E correram e falaram para ele que estava vindo contra ele uma grande multidão, muitos povos, muitas nações, 3 nações estavam se reunindo para vir atacar ali o rei, né, de Judá, Josafá. A gente aprende, irmãos, aqui que na vida do crente, né, sempre temos ataque do inimigo, sempre o inimigo se levanta, sempre o inimigo vem contra o povo de Deus, porque o diabo, não é? Ele não cansa, ele não tira férias, ele não descansa, ele não dorme. A vontade dele é destruir, é acabar com o povo de Deus. Mas quando nós estamos firmes na presença de Deus, quando nós estamos firmes na presença do Senhor, não importa quantos inimigos, qual inimigo, quem seja, o que for, o que ele vai usar, a artimanha, a arma, o que ele vir contra nós, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, sempre vai ter resposta, sempre vai ter ajuda. E a gente aprende o quê? Que nesses momentos que nós estamos frágeis, que nós estamos sensíveis, nesses momentos, irmãos, é o momento que nós somos mais dependentes de Deus, é o momento que nós mais dependemos do Senhor. Nessas situações, vamos ver aí, no versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Amém? É nesses momentos, irmãos, de luta, de dificuldade, no momento que o sapato aperta, no momento da doença, no momento do problema em casa, no momento da dificuldade, no momento que as coisas estão ruins, no momento que as coisas estão difíceis, que tem crise, que as circunstâncias estão adversas, que está se levantando uma tempestade contra nós. É nesse momento que nós ficamos mais dependentes de Deus. É nesse momento que nós ficamos mais dependentes do Senhor. Chegaram até ele e vieram trazer essa notícia: olha, está vindo uma grande multidão te atacar. Está vindo uma grande multidão atacar você aí e o seu povo. E o que ele fez? Ele correu, temeu, ficou preocupado no momento. Depois ele pegou, reuniu o povo e apregoou, falou, mandou, né, que todo mundo ia jejuar e que todo mundo ia buscar Deus. Então ele reuniu ali todo mundo, ajuntou ali o povo e foram pedir socorro ao Senhor, igual está falando aí no 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Amém? Irmãos, nessas horas, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nos atende, Ele é aquele que nos ajuda, independente da luta, da dificuldade, o Senhor sempre vai estar pronto para socorrer o teu povo, o Senhor sempre vai estar pronto para socorrer o filho dele, aquele que o busca, aquele que tem compromisso com Ele. O Senhor está sempre pronto a ouvir, a responder, a se fazer presente na vida ali da pessoa. Ainda que
Ele ia enfrentar, passar por aquele desafio, passar por aquela luta, temeu, ficou preocupado, ficou com medo, mas a atitude dele foi a certa, a atitude dele foi a correta. Primeira coisa, ir buscar Deus. Primeira coisa, ir buscar o Senhor. Fizeram um jejum, reuniu o povo, todo o povo buscando a Deus, todo o povo buscando ao Senhor. Irmãos, a gente sabe, onde tem união, Deus ordena a bênção. Onde o povo está junto, onde o povo está falando a mesma língua, não tem como Deus não abençoar, não tem como a mão do Senhor não agir. Então eles se reuniram ali para buscar o Senhor, a presença de Deus. E aí no 5 está falando assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então ele reuniu o povo, eles estavam ali em jejum, eles estavam ali buscando a Deus, ele se colocou de pé ali na casa do Senhor, e ele começou a orar, e ele elevou a voz, e ele começou a orar, começou falando com o Senhor, e aqui ele começa dizendo o quê? Que o Senhor era o quê? Dominador, que ele dominava sobre todos os reinos, sobre todas as gentes, que tudo, todo o poder está na mão de Deus, e quem pode resistir a esse Deus? E a palavra do Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem pode resistir a esse Deus? Não importa a nação, não importa o mal, não importa o inferno, não importa o diabo, não importa, porque o Senhor agindo, amém? Quem impedirá? O Senhor se levantando em favor do seu povo, quem impedirá? Todo o controle está na mão de Deus. Aqui ele estava começando a oração dele, ele estendeu a oração. Aí no 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Então ele estava fazendo menção, ele estava lembrando que o Senhor tirou aquele povo do Egito, tirou aquele povo, foi direcionando ele à terra que Deus tinha prometido, tirou os inimigos, tirou as pessoas que estavam na terra, colocou aquele povo na terra, colocou aquele povo ali naquele lugar, ali eles habitaram, ali eles edificaram um santuário, que era a casa de Deus, que era a casa ali de oração. E naquele dia foi falado o quê? Quando eles precisarem, que quando eles estivessem passando luta, dificuldade, fome, o que eles precisassem, eles iam estar orando, eles iam estar clamando naquela casa de oração, na casa do Senhor. E ele estava falando ali que Deus ia ouvir, que o Senhor ia livrar. Desde quando foi feita a casa, desde quando foi apresentada a casa, foi clamado ao Senhor, eles já tinham feito essa oração, que quando eles precisassem, eles clamassem, que o Senhor o quê? Respondesse a eles. Aí no 10 está falando: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passaste Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Então aqui ele começou a falar para Deus o que? A situação. Ele começou a falar para Deus o que eles estavam precisando, qual era o socorro, qual era a ajuda, o que eles precisavam naquele momento. Estava falando que aqueles povos, aquelas nações estavam vindo ali contra eles, e foi um povo que quando eles estavam passando pela terra, quando eles estavam conquistando as terras, era um povo que eles não destruíram, era um povo que eles tinham que ter passado e destruído, mas eles não destruíram, desviaram daquele povo. Aí foi lá, cresceram, fizeram tudo, né? Edificaram a casa, edificaram tudo. Agora o inimigo, que ele não destruiu lá atrás, agora veio lá na frente para atacar eles, agora veio lá na frente para destruir eles. Ele está falando aqui, esse foi o pago aí no 11. Eis que nos dão pago, vindo para lançarmos fora da herança
que nos fizestes herdar. Então, irmãos, nós temos que vigiar, amém? Toda raiz de mal, todo mal tem que ser cortado, em nome de Jesus. Tem que ser cortado, repreendido, tem que amarrar, tem que mandar embora. Não podemos aceitar, não podemos deixar o mal crescer, se sobressair, se levantar contra nós, né? É um inimigo que era para ter sido vencido lá atrás, no caminho que eles estavam vindo para conquistar as terras. Já era para ter sido destruído o que? Aquele inimigo, mas eles deixaram, eles desviaram. Agora aquele inimigo o quê? Veio contra eles. E eles tiveram que pedir a ajuda de Deus. Eles tiveram que pedir, clamar, buscar pela ajuda do Senhor. Porque pelas forças dele, eles não estavam conseguindo. Pelos que eles tinham ali, eles não estavam conseguindo. Eles não tinham como fazer nada. Aí no 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Então aqui ele está falando para Deus o quê? Fazer algo, para o Senhor julgar aquela causa, para o Senhor entrar naquela peleja, porque ele estava admitindo, ele estava reconhecendo e também estava sendo humilde. Ele estava falando, porque em nós não há força perante essa grande multidão, perante aquele desafio, perante aquele problema, perante aqueles inimigos. Ele estava olhando para ele, para o povo, e ele estava vendo que eles não tinham força, que eles não tinham como enfrentar aquele inimigo. Mas uma coisa importante ele disse aqui no fim do versículo 12: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Só aqui ele já venceu a guerra, só aqui ele já venceu essa batalha. Por quê? O olho dele, do povo, os olhos, a fé, a confiança estava firmada em Deus, estava firmada no Senhor, em nome de Jesus. E nós sabemos, quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós admitimos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos o quanto nós somos o quê? Sujeitos. E quando a gente busca o socorro de Deus, quando a gente busca o socorro do Senhor, as mãos dele sempre estão estendidas, as mãos dele sempre estão ao nosso favor. E também quando você faz tudo isso, ainda usando que a sua fé, ainda falando, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, nossos olhos têm que estar postos em Deus, nossos olhos têm que estar postos, colocados no Senhor, nessa palavra, em nome de Jesus. É assim que nós ganhamos a guerra, é assim que nós vencemos a guerra. Nós não vamos continuar aqui a leitura, mas se você for continuar, depois na sua casa você pode ler, você vai ver, eles venceram, Deus pelejou, Deus lutou por aquele povo. Por quê? Eles confiaram no Senhor. E quando nós estamos aqui assim, irmãos, frágeis, sensíveis, sujeitos, achamos que não tem jeito, achamos que vamos fazer, quando a fraqueza do ser humano, né, quando a nossa fraqueza ela é exposta, quando ela aparece, aí que a gente mostra para Deus como nós somos dependentes dele. Aí nós mostramos para o Senhor como nós dependemos dele, como nós precisamos dele, como sem ele não somos nada, como nós precisamos dele para tudo. Aqui ele disse, perante esta grande nação nós não temos força, nós não temos o que fazer. Muitas vezes na nossa vida a gente se encontra assim, sem força, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que decidir. Nessa hora, põe seus olhos em Cristo, põe seus olhos em Deus, busca o Senhor em nome de Jesus, se entregue a Deus, busca, ora, clama, fala com Deus, fala com o Senhor, assim como ele se moveu para aquele povo, assim como ele se moveu ali para ajudar, para aquela nação, para aquele povo de Israel que era Judá, como ele se moveu ali para ajudar o rei Josafá, ele também se move, irmãos, para nós. Ele não muda, ele é o mesmo, só que a nossa confiança tem que estar nele em nome de Jesus. Nós temos que mostrar para o Senhor que nós somos dependentes, que nós dependemos dele em todo o tempo, e a palavra nos ensina isso. Vamos ver aí, Salmo 127, um pouquinho para frente. Você está aí, Crônicas, está passando uns livros, você vai chegar em Salmos. Salmos 127, versículo 1. Salmo 127, 1. Esse salmo é um salmo bem conhecido, né? Ele é muito falado também. 127,
versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Então, irmãos, tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão do Senhor. O Senhor é o guarda fiel. O Senhor é aquele que cuida de você. O Senhor é aquele que cuida das suas causas. O Senhor é aquele que entra ali na sua peleja. O Senhor é aquele que luta as suas guerras, em nome de Jesus. Se Ele não fizer, não adianta. Se Ele não lutar por nós, não adianta. Se Ele não tivesse levantado ali, na vida do rei Josafá, com aquele povo, com aquela nação, não ia adiantar nada. Eles iam ser destruídos, eles iam ser engolidos ali pelos inimigos. Mas eles colocaram a fé em Deus, eles confiaram no Senhor, em nome de Jesus. E a palavra que nos mostra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tudo depende de Deus. Tudo depende do Senhor. Por isso nós temos que colocar Ele na nossa vida todo o tempo. Quando o Senhor está na nossa vida todo o tempo, nós conseguimos descansar. Nós conseguimos descansar. Nós conseguimos ficar em paz, sabendo que Ele cuida, sabendo que Ele guarda, sabendo que Ele protege, sabendo que Ele tem colocado a mão, em nome de Jesus. Vamos ver Jeremias 10, 23, um pouquinho para frente. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, aí você vai achar Jeremias. Jeremias 10, versículo 23. Jeremias 10, 23. Vamos ver aqui as palavras do profeta. Jeremias 10, versículo 23. No 23 ele fala: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha, o dirigir os seus passos. Amém? Então aqui ele estava falando que o homem, ele depende totalmente de Deus, que o homem depende totalmente do Senhor, que nós não conseguimos dirigir os nossos passos, que nós não conseguimos nos direcionar, nós dependemos de Deus. É o Senhor que determina nossos passos, é o Senhor que determina a nossa vida, é o Senhor que determina a nossa história, e nós temos que aprender e colocar isso no nosso coração, ver que nós dependemos dEle em todos os momentos, que nós dependemos dEle em todas as horas, que nem os nossos passos nós conseguimos dar conta, que nem a nossa vida nós conseguimos dar conta, porque é verdade, a gente está aqui, mas a gente não sabe daqui 5 minutos o que acontece. Você não pode garantir, eu não posso garantir o que vai acontecer comigo na minha casa amanhã, nem você daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós não sabemos, mas o Senhor já sabe. Oh, glória a Deus. A gente pensa nisso, o poder de Deus é muito grande, muito, muito grande. Deus, Ele é muito bom. Antes da gente nascer, Ele já nos conhecia. Antes da gente existir, Ele já nos conhecia. Ele já determinou coisas na nossa vida, Ele já nos preparou, Ele já nos mandou nessa terra com um propósito, Ele já tem guiado nossos passos, Ele já tem guiado os nossos caminhos. Quer dizer, o homem de si mesmo, ele não consegue fazer nada, ele sempre vai ser dependente de Deus, ele sempre vai ser dependente do Senhor. Por que tantas pessoas estão morrendo, se matando? Por que o mundo está assim? Porque eles não aceitam que eles precisam de Deus, eles não aceitam que eles são dependentes do Senhor, eles não aceitam que os nossos passos são dirigidos por Deus, eles não aceitam que determina a nossa vida é Deus, é o Senhor. As pessoas querem viver do jeito dela, da maneira dela, sendo o Senhor delas, e com isso elas morrem. Com isso elas se matam outras pessoas, vão para o buraco, tem uma vida infeliz, tem uma vida triste, tem uma vida de perdição, e depois no fim perece, depois no fim se perde. Por quê? Porque ele não quer aceitar que ele é dependente de Deus, ele não quer aceitar que ele é dependente do Senhor. Quanto antes a gente admitir, quanto antes a gente reconhecer a nossa fragilidade, quanto antes a gente reconhecer as nossas fraquezas e aceitar que o Senhor é Senhor de tudo, que tudo está na mão de Deus, que o comando de tudo está na mão de Deus, mais rápido você vai aprender, mais rápido o Senhor pode trabalhar na nossa vida, mais rápido o Senhor pode trabalhar na nossa causa.
mais rápido o Senhor pode colocar os planos dele, os propósitos dele na nossa vida, em nome de Jesus. Quando a gente admite que nós dependemos dele, que nós não conseguimos fazer nada, que estamos aqui hoje porque ele nos sustentou, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por que existe mundo? Por que as pessoas respiram? Porque a misericórdia dele se renova a cada dia, porque ele é longânimo, né? Ele não é igual ao homem, ele não é igual a gente, rapidinho esquenta a cabeça, briga, xinga, chuta o pau da barraca, né? Quer bater, Não, Deus é calmo, Deus é tranquilo, Ele tem calma, Ele é longânimo, Ele é paciente. É por isso que estamos aqui ainda, é por isso que ainda existe mundo, é por isso que ainda respiramos, é por isso que ainda nasce criança, né? Porque o Senhor ainda crê, o Senhor acredita, em nome de Jesus, amém? Nas pessoas que Ele tem determinado propósito, Ele tem levantado pessoas em nome de Jesus, amém? Para fazer a vontade dEle, para cumprir o propósito dEle, em nome de Jesus. Nós que temos que aprender isso, nós que temos que colocar na nossa vida isso. É o Senhor que determina, é o Senhor que dirige os nossos passos. De nós não conseguimos fazer nada. Vamos ver em João 3:27, lá na frente. Você vai achar Mateus, Marcos, Lucas, aí você vai achar João 3:27. 3? Capítulo 3, versículo 27. Nós vamos ver que tudo vem da mão de Deus, tudo. João 3:27, ele diz: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Amém? Então tudo é dado por Deus, tudo é dado do Senhor. A gente não pode receber nada, a gente não consegue fazer nada. Tudo quem dirige é Deus, tudo quem dirige é o Senhor. Hoje, às vezes, as pessoas pensam que tem autonomia. Às vezes, as pessoas hoje estão muito iludidas, achando que pode, que consegue, né? Principalmente as pessoas que estão no poder, principalmente as pessoas que estão lá em cima, que são conhecidas, que têm nome, que têm fama, que têm algum tipo de poder. Mas ele não entende que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não foi dada do céu. Então tudo quem der é Deus. O poder, o comando, tudo está na mão de Deus. E se Deus tem permitido algo, se Deus tem dado posição, se Deus tem dado autoridade, se Deus tem honrado, se Deus tem levantado pessoas, não é? Elas deveriam, primeira coisa, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, agir conforme a Bíblia fala, agir conforme o Senhor ensina, amém? Porque tudo foi dado por Deus, nada é da pessoa. Às vezes a pessoa fala, a voz do povo é a voz de Deus, é o povo que faz, é o povo que escolhe, é isso e aquilo. Não é. Quem determina tudo, quem faz tudo é o Senhor, tudo está na mão dele, em nome de Jesus. Vamos ver, João 15:5. Capítulo 15, versículo 5. Você vai passar só mais umas folhinhas. 15, versículo 5. Tudo isso que nós estamos falando, se resume aqui, nesse versículo. 15, 5. Palavras de Jesus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Aqui mostra o quanto nós somos dependentes. Aqui mostra que nós dependemos 100%, totalmente do Senhor. Ele fala que Ele é a videira, Ele é a árvore, não é? E nós somos as varas. Quem está infiltrado, quem está junto, quem está ligado nessa árvore, não é? Está falando que dá muito fruto. Por quê? Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós temos que estar nele, nós temos que estar edificado nele, nós temos que estar firmado no Senhor Jesus. Amém? Porque sem Ele não podemos, não conseguimos, não vamos fazer nada, não vamos avançar, não vamos crescer, não vamos nada. Tudo depende dele, tudo depende do Senhor na nossa vida. E quanto mais rápido a gente aprender isso, quanto mais rápido a gente colocar isso em prática na nossa vida, mais vamos ser vitoriosos, mais vamos conseguir crescer, melhorar, se firmar na presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler agora 2 Coríntios e vamos orar.
Vai passando aí as páginas. 2 Coríntios 3, 5. Você está lá, João, depois vai vir Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, 5. Nós vamos ver aqui que nós não conseguimos nada mesmo de nós, tudo dependemos dele. 2 Coríntios 3, 5. Lê isso aqui e orar. Está falando: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Irmãos, nós não somos capazes nem de pensar em algo, nem de pensar alguma coisa, irmãos. A nossa capacidade, tudo vem de Deus. Quer dizer, tudo que fazemos é dado, foi o Senhor que deu, não é? Tudo o Senhor nos deu, tudo o Senhor nos fez capaz, tudo o Senhor nos dá conhecimento, tudo o Senhor nos dá sabedoria, tudo o Senhor nos dirige para fazer. Nada vem de nós mesmos, tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da mão do Senhor, em nome de Jesus, amém? É por isso que somos dependentes dele o tempo todo. É por isso que a gente tem que seguir lá o exemplo do rei Josafá. Os nossos olhos estão postos em ti. Não podemos nada, não somos capazes, não temos condições de enfrentar esse povo, não temos condições de enfrentar esse inimigo, mas os nossos olhos estão postos em ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, e o Senhor abençoou aquele povo, e o Senhor deu vitória, em nome de Jesus, e o Senhor fez milagres, o Senhor fez maravilha na vida daquele povo, e livrou aquele povo da mão de todos aqueles inimigos, em nome de Jesus. E o Senhor quer fazer isso na minha vida, e na sua vida também, na nossa casa, na nossa família, no povo lá fora, no mundo, na vida de todos. Só que a pessoa tem que admitir, a pessoa tem que reconhecer que nós dependemos do Senhor, tem que reconhecer a nossa fraqueza, tem que reconhecer que nós dependemos dele para tudo, amém? Tanto aqui em vida e depois também, não é? Quando Jesus vier, quando a pessoa for, quando for para a glória, nós dependemos dele, amém? Porque ele é a nossa salvação. Amém? É pelo Senhor Jesus que nós entramos, no céu. O Senhor é o nosso caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for Ele, não podemos fazer nada. Nós dependemos dele para tudo e em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Amém. Glória a Deus. Bendito seja